Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Hoje eu vou mandar um forte abraço para o Sandro Rogério, escreveu aqui no canal, falando que cada vez a aula está mais interessante, né? Então eu posso dizer para o Sandro Rogério que cada vez ele está com a espiritualidade maior, cada vez o Espírito Santo ensina mais ele, por isso ele está gostando, por causa da companhia do Espírito Santo. Bom, como assim, né? Por exemplo, Jesus Cristo, ele ensinava o mesmo sermão, pregava ali o sermão da montanha, 5.000 pessoas gostavam, né, e seguia a ele. Porém, tinha outros que queriam matá-lo, queriam apedrejá-lo, mas não era o mesmo sermão para todos, né? Por que uns aceitou e outros não? Se a mesma palavra era para todos ali. Bom, a diferença está em quem recebe, né? Então o mérito, Sandro Rogério, é todo seu aí de estar recebendo e aprendendo e achando interessante a aula, tá bom? Então muito obrigado. A palavra mais que eu gostei aqui na sua mensagem é que você disse até amanhã. O compromisso de que amanhã vamos estar aqui novamente estudando a palavra de Deus juntos. Vamos lá aqui para o livro de Jó, vou compartilhar com vocês hoje. Bom, hoje finalmente vou compartilhar aqui o que Deus falou com Jó, né? Após esse longo silêncio que houve, né? Jó perguntando por que ele estava passando por isso, os amigos dele tentando se envolver ali, querendo resolver a questão. E agora, sim, depois de um longo período, ou seja, lá do capítulo 1, agora aqui no capítulo 38 em diante, tá bom? Que eu vou compartilhar o que acontece aqui. Deus, ele quebra esse silêncio, né? E fala, pelo menos está falando aqui de uma maneira que Jó ele possa entender. Porque, na verdade, Deus sempre está falando conosco, tá bom? Por meio do Espírito, a impressão, ele sempre está falando conosco, tá bom? Mas vamos lá para a mensagem aqui. Bom, Deus, ele vai falar aqui, interessante porque algumas pessoas pensam, mas Deus não respondeu a questão de Jó, né? Porque na verdade Deus aqui ele faz 70 perguntas, né, a Jó ali, né? Jó ele tinha feito perguntas e aí agora Deus ele faz 70 perguntas para Jó aqui. Eu selecionei algumas dessas perguntas e também algumas coisas que Jó falou aqui, tá bom? Interessante que as perguntas que Deus faz aqui, elas são separadas em 3 grupos, vamos dizer assim. Deus ele pergunta quem criou, né? Quem fez toda a criação, né? Ele fez a criação. Depois ele pergunta quem cuida de toda essa criação e quem domina toda essa criação. Então as perguntas que eu selecionei é mais ou menos nesse âmbito aqui. Mas tem uma pergunta especial aqui que eu gostei bastante, que eu quero compartilhar com vocês. Que estava lá no capítulo 39, versículo 1, quando diz assim, ó: sabe tu o tempo em que as cabras montenses têm filhos, né? Quando ele fez uma pergunta simples para Jó aqui, né? Você sabe quando as cabras elas dão cria? Você sabe isso, né? Uma pergunta. Bom, eu vou falar, eu não sei. Existem animais aí que o elefante, por exemplo, que fica 11 meses, né? Para nascer um filhote, eu acho que é 1 ano, na verdade. 1 ano eu acho que é o elefante. As mulheres ficam de 7 a 9 meses, né? Então cada espécie tem um tempo diferente, né? O burro eu acho que é de 11 meses, o burro é 11 meses, então cada um tem... E aí ele está perguntando aqui para Jó, você sabe em qual tempo, né, as cabras monteses elas dão filhote, né? Eu não sei essa resposta, mas eu gostei dessa pergunta aqui, porque quando eu era mais jovem, que eu estava numa roda com amigos ali, seja qual fosse o assunto ali, quando a gente queria falar ou brincar com outro que ele não sabia de nada, né? A gente pegava, ou seja, o assunto de futebol que ele estivesse falando ali, e aí você queria entrar na conversa, mas você não tinha muito assunto, aí você pegava e falava assim para aquela pessoa, né? Olha, você sabe me responder por que as cabras, né, elas defecam ali, ou seja, o estrume dela, né, o excremento que ela solta, por que é redondo? Porque a fezes da cabra, ela é diferente, né, dos outros animais. Ela solta ali como se fosse pedacinhos de bola, né? Sai tudo junto, mas é pedacinhos de bola, parecendo bolinhas bem pequenas ali, parecendo um sagu. Não sei se todos conhecem sagu, né? Mas parecendo bolinhas de sagu ali. E aí a pessoa fala, não, vou saber por que ela faz redondinho, né? Aí a gente pegava e fala, tá vendo, você não entende nem de fezes, vai querer falar de futebol, né? Então, para terminar o assunto, a gente falava isso. Então é interessante que Deus ele faz essas perguntas para Jó aqui. E Jó, né, qual é a intenção disso, né? Deus pegar e perguntar para nós, você sabe quando que as cabras monteses dão filhotes, né? Qual que é a intenção dessa pergunta?
A intenção é mostrar que, às vezes, o homem não sabe nem o que está diante dos seus olhos aqui e fica querendo buscar respostas na eternidade, né? Ou seja, Jó ele queria compreender por que ele estava passando tudo aquilo e achando que era uma injustiça. Então Deus está fazendo algumas perguntas para ele aqui, né? E essa foi uma das perguntas que eu gostei. Então, eu vou começar aqui nas perguntas. O capítulo 38, versículo 4 diz assim: Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tem entendimento. Então ele faz uma pergunta aqui que é antes da existência dessa terra, né? Bom, então onde Jó estava, né, antes de nascer, né? Basicamente é essa pergunta. Você sabe como é formada a terra? Bom, a gente sabe que Deus criou, mas nós não temos todos os detalhes do fundamento, como Deus organizou a terra, o processo da criação, evolução, todas as coisas, nós não sabemos. Então ele está fazendo perguntas para Jó dessa maneira. E quando eu li essa pergunta aqui e fui lendo as outras aqui, eu observei que eu li o versículo 4, né? No versículo 7 tem a resposta do versículo 4, por exemplo. Você já teve uma prova, né, na escola, eu já tive, que você tem a pergunta ali e você não sabe a resposta, aí você vai, eu acho que é isso, aí eu vou lá e escrevo isso. Aí depois de 3, 4 perguntas para baixo, eu vejo a resposta da primeira pergunta lá, né? Por exemplo, em 1900 nasceu tal pessoa, o que aconteceu com essa pessoa? Só que lá no em cima estava perguntando qual foi o ano que nasceu aquela pessoa. Umas pegadinhas assim que eu falei, nossa. E aqui, por mais que Deus ele esteja perguntando, também ele está ensinando. E a gente vai ver no final aqui do testemunho de Jó que ele aprendeu por meio dessas perguntas aqui, tá bom? Então vamos lá. Então Deus perguntou: onde estava tu, Jó, quando eu formava a terra, né? Lá no versículo 6, no versículo 7 diz assim, ó. Quando as estrelas da alva juntas se alegravam e cantavam, todos os filhos de Deus jubilavam, né? Então, para mim aqui, Deus ele está dizendo assim para Jó: olha, Jó, quando eu formei a terra, você estava comigo. Ele está falando que quando ele estava formando a terra, as estrelas da alva, os anjos, né? Muitos interpretam só como os anjos, mas aqui ele fala todos os filhos de Deus, todos nós da igreja, né? A igreja de Jesus Cristo do Santo dos últimos dias, nós acreditamos que antes de nascer nessa terra, nós já vivíamos com Deus, tá bom? Para vir para essa terra aqui. E um dos propósitos é nós voltarmos a viver com Deus. E às vezes parece um pouco estranho a gente falar isso, porque, se eu já estava lá com Deus, por que eu vim para a terra para voltar a viver lá com Deus? Não. É porque nós queremos ser como Deus ele é, né? E ele proporcionou um plano que, por meio das experiências mortais que nós temos aqui na terra, a gente pode desenvolver e, por meio de nossas escolhas, tá bom? Escolher seguir a Deus e assim poder voltar à presença dele de uma forma melhor, né? Nós enxergamos esse progresso. Então é isso. Mas aqui é interessante que o versículo 7 responde como se fosse o versículo 4, porque onde estava Jó? Jó estava lá antes. O que Deus está falando aqui, né? No meu consentimento aqui, Deus está falando para Jó: olha, Jó, você está passando por tudo isso, todo esse sofrimento, mas antes de você nascer, quando estava fundando a terra ainda, você já sabia que essa terra aqui é um momento de provação, que você ia passar por essas provações aqui. Eu acho bem interessante aqui. Outra coisa que ele falou aqui, no capítulo 39, versículo 26. Ou vós, o gavião, voa o gavião pela sua inteligência e estende as suas asas para o sul. Que Deus está falando assim: quem criou as asas para o gavião voar? Será que foi tu, Jó? E aqui eu achei bem interessante quando ele fala assim, estende as suas asas para o sul, ele está falando de aves migratórias. Você sabia que um avião, para qualquer lugar, que você pegar um avião daqui, de São Paulo, para ir para Minas, por exemplo, durante o percurso, várias vezes corrigida a rota desse avião. O piloto ele sempre está se desviando, né? O vento, curva, alguma coisa assim. E outra, seria impossível chegar no destino correto, né? Lá de cima, se não tivesse um GPS. E olha só o que Deus criou. Ele criou as aves e dentro das aves existe como se fosse um GPS. Elas têm um sistema migratório. Elas vão para o lugar, passa aquela temporada lá, depois elas voltam de novo. Olha só que interessante, como Deus ele é perfeito e cria todas as coisas. Bom,
após falar sobre quem criou todas as coisas, que é Deus, então ele tem entendimento, né? Então, voltando aqui à questão aqui das fezes, né? Da cabra, né? Basicamente, Deus está falando assim para Jó: olha, Jó, se você não consegue responder essas perguntas, que são coisas da terra aqui, como que você quer saber as coisas da eternidade? Da eternidade cuido eu, né? Então, é mais ou menos por aqui. Aqui ele vai falar agora sobre, eu escolhi perguntas que falam sobre como Deus cuida. Ele criou, mas ele também cuida. Existe uma ideia, né, algumas pessoas céticas que falam do deísmo. Não sei se você já ouviu falar disso, deísmo. O deísmo é a ideia de que Deus criou a terra, a criação, todas as coisas, e depois ele foi embora. Ele só deixou por conta da gente, que deixa a natureza seguir seu curso. E não, Deus ele está próximo de nós, ele vigia, ele sabe o que nós estamos passando, tá bom? Então eu não acredito nessa história de deísmo, né? Que Deus criou, mas foi embora, né? Bom, então aqui fala sobre que Deus ele cuida da criação, tirando essa ideia de deísmo aqui, ó. Então o capítulo 38 de Jó, versículo 39, diz assim, ó: porventura caçarás tu presa para o leão? Ou fartará a fome dos filhotes da leoa? Então ele está falando aqui, Jó, é você que vai buscar comida e dá para o leão? É você que dá comida para os filhotes da leoa? Né? Veja que Deus ele criou todo um sistema, né, para ele subsistir. Ou seja, se o leão ele come carne, é porque tem na natureza carne. E ele pega, né? E se tem aquele animal que é comido pelo leão, aquele animal também tem vegetação para ele comer. Então o Senhor criou um sistema é muito inteligente. A gente vê que Deus ele cuida, né? Outra questão aqui que ele colocou é do versículo 13 ao versículo 17, mas eu não vou ler não. Vou só comentar aqui. Ele fala sobre a avestruz, né? Que a avestruz, ela é engraçado o jeito que ele fala aqui. Ele fala que a avestruz, deixa eu ler aqui, peraí, que eu já até esqueci, ó. A qual deixa os seus ovos na terra para se aquentar no pó. Agora eu lembrei o restante aqui. Ele fala que a avestruz, quando ela bota o ovo, ela deixa lá na terra e ela não choca esse ovo, né? Ela fica lá na terra, aquele ovo vai chocar sozinho. E qual é a ideia aqui, né? E depois, quando esse filhote nasce, aqui diz que a avestruz trata aquele filhote como se não fosse filho dela. Então, se não é a avestruz que cuida do filhote dela, é Deus, né? Então, Deus ele criou um sistema na qual às vezes a natureza pode subsistir, né? Então ele cria maneiras, às vezes até um filho que uma mãe não cuidou, Deus ele está cuidando desse filho também, para que ele possa encontrar o evangelho e se tornar um bom homem. A gente vê aí famílias que não seguem o evangelho, mas que Deus proporciona para que essa pessoa encontre o evangelho, que os missionários encontrem essa pessoa e resgate essa pessoa, e assim por diante. Bom, falando de avestruz aqui, deixa eu contar uma experiência rapidinha aqui, um minutinho só. Tem um amigo meu, é o Elder Duarte, né? O nome dele é Rafael Duarte, ele fez missão lá em Brasília. E aí, ele nunca tinha visto uma avestruz, na verdade nem eu tinha visto uma avestruz. A avestruz é mais alta, é muito alta a avestruz, né? E ele estava lá em Brasília na missão, com um companheiro dele, e ele viu uma avestruz. E a avestruz, né, estava com a cabeça enfiada na terra. Ele falou, nossa, nunca vi isso, né? Legal. E ele queria ver a cabeça da avestruz, né? Aí ele pegou e jogou uma pedra, né? Para ela sair assim, né? Só que ela não ouviu nada, continuou lá. Aí o companheiro dele, não faz isso, não faz isso. Aí ele pegou uma outra pedra e jogou, né? Aí a pedra fez barulho no solo, a avestruz tirou ali a cabeça de dentro do buraco assim, né? E olhou para eles assim. Na hora que olhou, eles ficaram com medo e começaram a correr. E olharam para trás, a avestruz veio correndo atrás dele, correndo. Então estavam os dois ali correndo, um do lado do outro. De repente a avestruz passa no meio dos dois, assim, vai embora, né? Aí eles pararam e começaram a rir, né? Então veja que até o sistema que Deus ele criou, né, dos animais para se proteger. Os animais correm dos predadores. O que aconteceu ali, né? A avestruz tirou a cabeça assim e olhou para eles. Na hora que viu eles correndo, pensou, tem algum predador vindo, eu vou deixar esses dois bobão para trás aí, né? E correu e passou os missionários lá e eles ficaram rindo dessa experiência aí.
Foi rapidinho essa experiência, tá bom? Vamos continuar aqui nas perguntas, tá bom? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o domínio da criação. Então, eu falei que Deus ele cria, Deus ele cuida, ou seja, alimenta, inclusive nós também, né? Ele nos dá o meio de se sustentar. E também, Deus ele domina todas as criações. Tem aqui no capítulo 41, diz assim, o capítulo eu acho que eu não escrevi, não. Acho que é o capítulo 41, o versículo que eu não anotei. Mas tem o versículo 8 também. Mas diz assim, ó. Poderá tirar o anzol do Leviatã, ou ligarás a tua liga com cordel? Aqui está falando o seguinte, né? O anzol, a gente pesca peixe, né? Aqui está falando que você pode pegar com um anzol o Leviatã, né? Agora, sobre esse Leviatã aqui, existe muito, não tem uma definição. Pelo que está descrevendo aqui no livro de Jó, é um monstro, né? Um monstro enorme ali, muito terrível, na verdade, né? Alguns judeus acreditam que seria a descrição de um crocodilo, por causa que o Leviatã também é conhecido como uma serpente marinha, né? E o crocodilo, ele dá meio que essa aparência aqui. Então, alguns judeus e alguns comentaristas acreditam que quando fala do Leviatã, está falando de um crocodilo. Tá bom? Mas pela descrição aqui mais para baixo, né, parece que é um monstro muito mais terrível ainda. Mas só para ajudar na pesquisa aqui, né, na leitura, vamos imaginar por algum tempo aqui, né, sem nenhuma conclusão, que seja um crocodilo, né? Vamos supor, você acha que você consegue pegar um crocodilo, Jó, com um anzol? Não, crocodilo não dá para puxar, né? Não tem como com uma varinha de pescar ali você pegar esse crocodilo, né? Aí ele continua falando aqui, né? Vamos imaginar que fosse esse crocodilo. Ele continua falando aqui, no versículo 8. Põe a tua mão sobre ele e lembra-te de peleja, e nunca mais tal intentará. Então ele está falando, ó, coloca, né, é o Leviatã aqui, mas vamos supor que é um crocodilo. Coloca a sua mão dentro da boca do crocodilo e nunca mais você vai tentar fazer o mesmo, Jó. Porque o crocodilo, se ele fechar ali a mandíbula na sua mão, a primeira coisa que ele vai fazer é sair rodando. Ele já vai arrancar o seu braço, então não vai ter como você fazer isso de novo. Então ele está falando que, ele vai falar várias coisas aqui sobre o domínio. Ele fala dos mares, os mares era muito perigoso ali, né? E Deus, ele cita aqui como se ele trocasse a fralda dos mares, né? Ele domina os mares, coloca o limite até onde ele pode ir, e esse monstro, o Leviatã aqui, para ele não é nada. E para Jó, né, seria um grande monstro, né, que ele não poderia dominar. Então Deus, ele cria, Deus ele cuida, dando a alimentação e dando as coisas necessárias, e também Deus ele domina sobre toda a criação, né? Então todas essas perguntas foram fazendo ali para Jó. Eu achei muito interessante aqui. Agora aqui diz assim, ó: ninguém há tão atrevido que se atreva a despertá-lo, né? Então está falando do monstro Leviatã aqui, que ele é tão terrível que ninguém, se ele estiver dormindo lá, seja atrevido de ir lá e despertá-lo. E aí a gente lê aqui no capítulo 41, o versículo 1, dizendo assim: mas responde mais o Senhor a Jó, e diz-me, porventura, contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem quer que repreenda a Deus, responda a essas coisas. Então ele fala, brigar comigo, né? Ou seja, ficar contendendo com o Senhor, você acha que é ensinar? Tem como o homem ensinar a Deus, né? Então o Jó, ele estava achando injusto o que ele estava passando, né? E aí, será que a gente tem como ensinar a Deus? Falar, Deus, está injusto, né? Isso aqui que eu estou passando. Não tem como, é isso que está falando aqui. E aí ele continua dizendo aqui, né? E então Jó respondeu, porque foi uma pergunta, né? Tem como alguém ensinar a Deus, né? E então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que eu sou vil. O que é vil? Vil é uma pessoa desprezível, né? Então ele, olha, eis que eu sou vil e te responderia, e como te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca, né? Ou seja, deixa eu calar a minha boca, Senhor, porque tudo que eu falei está errado, né? Ele falou assim: já uma vez falei e não responderei mais, ou ainda mais 2 vezes, porém não prosseguirei.
Então ele fala, eu tinha algumas perguntas para o Senhor, mas depois de você me fazer todas essas perguntas, Senhor, esquece, eu não quero saber de mais nada, tá bom? Eu estava errado, né? O Senhor cria, o Senhor cuida e o Senhor tem todo o poder sobre toda a criação, então eu sei que o Senhor sabe o que eu estou passando, né? Então é basicamente isso aqui. No capítulo 42, o versículo 2 diz assim, bem sei, aqui é Jó falando, né? Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Ou seja, olha o testemunho que Jó tá dando agora, né? Ele já não acha que é injusto o que ele passou. Ele falou, eu sei que o Senhor tudo pode. Se o Senhor quiser, eu saio dessa situação. Se o Senhor não quiser, tudo bem. Né? Ele aceita a condição dele. Olha aqui, continuando, né? No 3 em diante. Por isso, relatei o que não entendia, coisa que para mim eram maravilhosas e eu não as entendia. Olha, eu fiz essas perguntas, Senhor, para ti, porque eu não entendi, eu não tinha entendimento das coisas que eu estava falando. Não leva em consideração não, né? Como uma pessoa com raiva aí acaba falando coisa que não deve às vezes também. Vamos lá. Versículo 5. Com ouvidos, dos ouvidos eu ouvi, mas agora eu te vejo com os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó de cinza. Lembra que Jó, ele raspou a cabeça, jogou cinza sobre ele ali, sinal de arrependimento, sinal de tristeza, por causa que a família dele havia falecido, seus filhos, ele perdeu seus bens, ele perdeu tudo. E esse sinal de humilhação que ele fez, agora ele está falando que está jogando essa cinza sobre ele, porque ele mesmo se abomina por ter feito essas perguntas a Deus, né? Mas que agora ele tinha a luz do conhecimento por causa que Deus o ensinou. Ou seja, como ele falou, olha, eu sabia dessas coisas, Senhor, pelo meu ouvido, né? Agora eu vejo porque o Senhor me mostrou. Então é assim que Deus ele quebrou o silêncio com Jó, ensinando todas essas coisas, tá bom? Então que nós possamos confiar em Deus, saber que Ele cria, que Ele cuida e que Ele tem o domínio de todas as coisas. E Ele está presente na nossa vida. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Só falando, amanhã teremos uma reunião familiar, tá bom? Eu vou deixar o link aqui, eu vou participar nessa reunião familiar também amanhã. Então vai ser segunda-feira, segunda-feira às 20 horas, tá bom? Vou deixar o link aqui do grupo, vocês entram, que eu quero ver vocês na reunião familiar amanhã, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.